Bem-vindos a mais um mergulho profundo nas Escrituras. Hoje, cruzando história, cultura e teologia. O foco recai sobre um bloco narrativo incrivelmente rico do Evangelho de João, mais especificamente o capítulo 19, dos versículos 17 ao 22. Exato. É o texto que narra aquele trajeto de Cristo rumo ao Gólgota, a crucificação entre dois malfeitores e a colocação daquele título sobre a cruz por ordem de Pôncio Pilatos. Isso, e para conduzir essa análise hoje, a nossa base de estudos inclui registros históricos do Império Romano, tratados culturais do primeiro século e o trabalho minucioso de teólogos de muito peso. Nomes como D.A. Carson, John MacArthur, Warren Wiersbe... E João Calvino, Matthew Henry... Com certeza. Além de Hernandes Dias Lopes e o comentário bíblico Beacon. A missão desse estudo não é apenas repassar os fatos de uma execução no mundo antigo. O objetivo é desvendar as camadas políticas e espirituais dessa narrativa, observando como o texto de João destaca a absoluta soberania e o sacrifício voluntário de Cristo. É um objetivo fundamental. Ler esse trecho apenas como um registro histórico seria perder a magnitude do que estava acontecendo ali. Ao sobrepor a realidade brutal do primeiro século com a precisão teológica de João, o quadro que emerge é de um controle divino impressionante. Cada detalhe carrega um peso imenso, né? Desde o formato da execução até o local escolhido. Sim, até as palavras exatas escritas em uma placa de madeira. A intenção é mostrar como a providência atuou em meio ao cenário mais degradante que a humanidade poderia arquitetar, transformando um evento de extrema humilhação pública no ponto central da redenção. Bom, para compreender plenamente essa humilhação, é preciso observar como o Império Romano utilizava a crucificação. Lendo o material de John MacArthur e os comentários histórico-culturais, fica muito evidente que a cruz não era apenas um instrumento de morte. Era uma peça de propaganda estatal. Uma propaganda projetada para incutir terror. O filósofo e estadista romano Cícero chegou a descrevê-la como o castigo mais cruel e repulsivo de todos. Não era uma punição aplicada a cidadãos romanos comuns. Era uma pena de morte reservada para o que o Império considerava a escória da sociedade. Escravos rebeldes, insurgentes políticos, criminosos da pior espécie. A intenção de Roma era prolongar a agonia física ao limite do suportável. E promover uma degradação pública que servisse de advertência inesquecível. Essa natureza de advertência moldava todo o processo, antes mesmo de o condenado chegar ao local da morte. O sistema penal romano era desenhado para despir o indivíduo de qualquer resquício de dignidade. A execução começava no momento da condenação. O processo de marchar pelo meio da cidade não era um mero deslocamento logístico, então. De forma alguma. Era o início da pena. Roma utilizava a visibilidade para manter a ordem nas províncias conquistadas. Ver um homem submetido a tamanha tortura, caminhando em direção à morte certa, era a forma mais eficaz que os governantes encontraram para sufocar qualquer pensamento de rebelião contra César, especialmente em uma província tão volátil quanto a Judéia do primeiro século. Tem um aspecto técnico dessa marcha que os comentários históricos elucidam e que muda muito a imagem mental que costuma ser associada ao evento. O condenado raramente carregava a estrutura inteira da cruz. Isso é um ponto importantíssimo. A prática romana exigia que o prisioneiro levasse aos ombros apenas a viga horizontal de madeira, aquela conhecida como patibulum. Exato. A haste vertical, o palos, já ficava fixada no chão, lá no local da execução, esperando a chegada do prisioneiro. Esse trajeto físico carregando uma viga pesada após ter sofrido flagelos intensos convertia o condenado em um verdadeiro espetáculo vivo de punição pelas ruas. O desgaste físico de carregar o patíbulum era agravado pelo flagelo prévio, que já havia levado o corpo a um estado de choque profundo. Quando o texto menciona que Jesus saiu carregando a própria cruz, isso reflete a dureza desse costume romano. A caminhada era feita por rotas intencionalmente escolhidas para maximizar a exposição pública. A multidão, os insultos, o peso da madeira e a exaustão física criavam um cenário de degradação absoluta. E tudo isso culminava em um local específico. Um local que a narrativa de João faz questão de nomear. Isso.
O texto bíblico afirma que Jesus saiu para um lugar chamado Gólgota. E cruzando essa informação com as leis e os costumes da época, a geografia dessa execução revela camadas teológicas muito profundas. Os comentários apontam que as execuções ocorriam invariavelmente fora dos muros de Jerusalém. Textos presentes em livros como Levítico e Números. Eles estipulavam que os sacrifícios pelos pecados do povo, assim como o apedrejamento de blasfemadores, deviam acontecer fora do acampamento. O local precisava estar separado do espaço sagrado da cidade, Marcando o caráter de impureza cerimonial e rejeição. Essa conexão com as escrituras hebraicas é vital. O fato da execução ocorrer fora dos portões da cidade não era apenas uma norma sanitária ou de segurança dos romanos, mas o cumprimento de um padrão espiritual estabelecido séculos antes. Além de que a escolha do local atendia perfeitamente à necessidade romana de visibilidade. Porque essas áreas fora dos muros costumavam ficar nas margens de estradas principais, vias de grande circulação. Exatamente. O objetivo era garantir a maior audiência possível para o espetáculo da morte. Quanto mais pessoas passassem, vissem os crucificados e lessem os motivos de sua condenação, mais eficiente seria a mensagem de poder do império. A própria nomenclatura do local carrega uma carga de hostilidade. Gólgota é uma transliteração do aramaico, a língua comum falada na região, e significa literalmente caveira. Em latim, o termo equivalente é calvário. As fontes de estudo apresentam algumas teorias interessantes para essa designação. Uma das perspectivas sugere que a topografia do terreno, talvez uma colina com cavidades rochosas, possuísse um formato visual que lembrava um crânio humano. E a outra teoria, igualmente plausível no contexto histórico, propõe que o nome derivava do fato de ser um local de execuções imperiais frequentes, um espaço inevitavelmente associado à morte e ao abandono. Qualquer que seja a origem exata do nome, o impacto do lugar é o mesmo. Era um ambiente de morte, desolação e maldição pública. É nesse cenário que um elemento aparentemente burocrático e registrado com grande ênfase no Evangelho de João ganha proporções imensas. A fixação da placa, o títulos sobre a cruz de Cristo. Sim. O sistema penal exigia a exposição da acusação para justificar o rigor do castigo perante o público, geralmente pendurando a tabuleta no pescoço do condenado ou fazendo com que um soldado a carregasse à frente durante a marcha. O registro de João detalha que Pôncio Pilatos mandou escrever e afixar na cruz a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E é um ponto crucial aqui. O texto frisa que a placa foi redigida em 3 idiomas: aramaico, latim e grego. Considerando a época da Páscoa judaica, Jerusalém recebia um fluxo imenso de peregrinos de diversas regiões. O uso dessas 3 línguas garantiu que a mensagem alcançasse praticamente todos os presentes, independentemente de sua origem. A pluralidade linguística do títulos é um microcosmo do mundo daquela época. O aramaico, ou o hebraico, de acordo com algumas traduções, conectava-se diretamente com o povo local, sendo o idioma da religião e da cultura da Judéia. O latim trazia o peso do Império Romano. Era o idioma do governo, do direito e da autoridade que ordenou a execução. Por fim, o grego funcionava como a língua franca de todo o mundo mediterrâneo, o idioma da filosofia, do comércio e da cultura intelectual, compreendido pelos visitantes estrangeiros e judeus da diáspora. Ao escrever naquelas 3 línguas, a declaração tornou-se acessível a soldados, sacerdotes, camponeses e comerciantes internacionais. Era uma proclamação universal cravada no momento de maior aparente derrota. E ao avançar pelos comentários bíblicos sobre o trajeto até o Gólgota, surge uma questão interpretativa muito debatida sobre a harmonia dos evangelhos. Bem lembrado. A narrativa de João é direta ao dizer: ele próprio, carregando a sua cruz, saiu. Contudo, os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas acrescentam um personagem a essa caminhada: Simão de Cirene, que foi obrigado pelos soldados a carregar a cruz. O teólogo D.A. Carson aborda essa diferença de forma muito esclarecedora, mostrando que os relatos não são excludentes, mas complementares,
A explicação mais consistente aponta que Jesus iniciou o percurso carregando a viga, mas, devido ao trauma muscular extremo e à perda massiva de sangue causados pelo flagelo prévio, houve um momento em que as forças físicas se esgotaram. Levando os soldados a recrutar Simão. Exato. Essa harmonização respeita tanto a realidade fisiológica quanto a integridade dos textos. A questão mais profunda levantada pelos estudiosos é a razão pela qual João omite a participação de Simão. A literatura joanina é conhecida por focar intensamente em temas teológicos específicos. Ao manter o foco exclusivamente em Jesus carregando o madeiro, a intenção é destacar a total soberania do Filho de Deus e a obediência resoluta ao propósito estabelecido. Ele caminha para a execução não como um homem arrastado pelas circunstâncias, mas como realizador voluntário do sacrifício. Os teólogos traçam um paralelo belíssimo com o livro de Gênesis, recordando a figura de Isaac, que subiu o Monte Moriá carregando nas costas a lenha para o altar. De modo semelhante e perfeito, Cristo levou a madeira de sua própria oferta. A riqueza dessa tipologia bíblica mostra a coesão das Escrituras de uma forma impressionante. Outro cenário detalhado no versículo 18 e amplamente analisado nas nossas fontes é o posicionamento das cruzes. Jesus foi crucificado ladeado por 2 malfeitores, com ele ocupando a posição central. Comentaristas como João Calvino e Warren Wiersbe argumentam que esse arranjo logístico não foi um mero acaso do cronograma de execuções de Pilatos. A presença desses 2 criminosos atesta o cumprimento literal e inegável da profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 12, que declarava séculos antes: foi contado com os transgressores. Calvino traz uma reflexão muito pertinente sobre o grau de humilhação envolvido nisso. O sofrimento físico e a nudez da crucificação já seriam um ápice do aviltamento. No entanto, posicionar Cristo no meio de criminosos comuns era um esforço deliberado para destruir sua reputação. Era uma mensagem visual das autoridades, sugerindo que ele não apenas partilhava do destino dos piores infratores, mas que ele era o principal entre eles. A ironia apontada pelos comentaristas é que as lideranças acreditavam estar maximizando a desonra, mas estavam, na verdade, pintando o quadro perfeito da obra redentora. Ao ser contado com os transgressores, ele ilustrava de forma palpável a sua missão de tomar o lugar de culpados. Esse jogo de intenções humanas e propósitos divinos atingiu o ápice no conflito envolvendo a placa fixada na cruz. Os versículos 21 e 22 descrevem a indignação imediata dos principais sacerdotes dos judeus ao lerem o Rei dos Judeus. Eles vão até Pilatos e exigem uma alteração formal no documento, pedindo que a frase fosse mudada para: ele disse, sou o Rei dos Judeus. A recusa do governador romano e os motivos por trás dela oferecem um vislumbre fascinante da política da época. O comentário de Matthew Henry, somado à análise de Wiersbe, desnuda as motivações de Pilatos. Ele não estava buscando declarar uma verdade teológica. Não mesmo. Nem estava repentinamente convencido da realeza de Cristo. As ações de Pilatos foram governadas pela amargura e pelo instinto de retaliação. Durante o julgamento, ele declarou repetidas vezes não encontrar crime algum no prisioneiro, evidenciando que sabia da inocência de Jesus. Mas o medo de uma revolta popular e as ameaças de denúncia a Roma o coagiram a ceder à pressão das lideranças judaicas. O governador romano sentiu-se politicamente encurralado e humilhado. Assim, a redação do Títulos tornou-se a sua arma de vingança mesquinha. Ao declarar oficialmente aquele homem crucificado, flagelado e aparentemente derrotado como o Rei dos Judeus, Pilatos desferiu um insulto público calculado contra a elite religiosa que o havia pressionado. É uma dinâmica de poder cheia de sarcasmo, e quando os sacerdotes percebem o insulto e exigem a retratação, Pilatos se apoia na sua autoridade imperial e profere a frase famosa e inflexível: o que escrevi, escrevi. A autoridade romana não recuaria uma segunda vez naquele dia.
Essa teimosia do governador é vista pelos teólogos como um dos maiores exemplos de como a providência atua. A obstinação de Pilatos é o elemento humano usado para uma proclamação divina. Ele agiu por orgulho ferido para irritar seus oponentes políticos e recusou-se a alterar o texto por pura arrogância imperial. Contudo, as análises teológicas das fontes ressaltam que, nesse ato de ressentimento e sarcasmo, Pilatos foi transformado em um arauto oficial da verdade. Warren Wiersbe ilustra isso de maneira memorável, ao descrever a placa como um vasto folheto evangelístico, colocado no topo do cenário em um local de passagem, escrito nos idiomas que alcançavam os confins do império. Aquele título declarou a realeza de Cristo para o mundo de forma irrevogável e oficial. A despeito das intenções mesquinhas de quem o escreveu, Com todo esse arsenal de contexto histórico, conflitos políticos e cumprimento profético, surge a necessidade de olhar para o impacto prático dessas verdades. Como a narrativa da crucificação, com todos esses pormenores cruéis e irônicos, reverbera hoje para quem acompanha o estudo. o estudo de Hernandes Dias Lopes e o comentário bíblico Beacon fornecem orientações muito sólidas sobre a obra da redenção, começando pela completa transformação do símbolo da cruz na história humana. O significado do instrumento foi invertido. Aquilo que no primeiro século era a materialização da indignidade, do escárnio, do terror estatal e da maldição divina, foi completamente ressignificado pela obra de Cristo. Hoje, a cruz não comunica a derrota, mas representa o emblema supremo da vitória sobre as forças do mal e do perdão garantido. Essa transformação de significado só é possível porque a humilhação suportada no Gólgota teve um propósito claro e finalizado. A brutalidade do processo romano, que estudamos em detalhes, serve para dimensionar a imensidão da graça envolvida na redenção. Um segundo ponto de aplicação, que ecoa na omissão de João sobre a ajuda de Simão de Cirene e no cumprimento de Isaías, diz respeito à natureza voluntária desse sacrifício substitutivo. A narrativa deixa evidente que o desenrolar dos fatos não é a crônica de um mártir bem-intencionado que, tragicamente, perdeu o controle perante um sistema judiciário corrupto. A soberania perpassa cada passo do trajeto. O sacrifício substitutivo é o cerne desta mensagem. Ao caminhar para o lugar da caveira e permitir ser cravado entre dois criminosos confessos, Jesus assumiu deliberadamente o peso da condenação que pertencia à humanidade. A exaustão física, a dor do flagelo, a humilhação da exposição pública e o abandono espiritual foram suportados ativamente para que houvesse reconciliação. A precisão profética mostra que as lideranças políticas e religiosas da época, mesmo agindo livremente em sua maldade, estavam apenas executando o que já havia sido determinado pelos propósitos eternos para a salvação. Além do sacrifício e da ressignificação da cruz, há uma aplicação muito forte na pluralidade dos idiomas do títulos. O fato da declaração Rei dos Judeus ter sido escrita na língua da religião local, na língua do império político e na língua da cultura e filosofia internacionais, estabelece um padrão que atravessa os séculos. Não foi um detalhe administrativo fortuito. Foi uma indicação do escopo daquela obra. A mensagem gravada em aramaico, latim e grego ensina que a proclamação da realeza e da obra redentora de Cristo possui alcance universal. Nunca foi destinada a ficar restrita a uma única cultura, a um povo eleito etnicamente ou a uma fronteira geográfica. Assim como foi anunciada nas rotas de peregrinação da Páscoa, para que nações diferentes pudessem ler, o chamado permanece, para que essa mesma verdade seja comunicada de forma acessível em todas as línguas contemporâneas e declarada em todas as esferas do conhecimento e da sociedade humana atual. A riqueza de observar o texto sagrado com essa profundidade reside exatamente em notar essas conexões. A caminhada ao Gólgota expõe o ápice da crueldade física da máquina romana de execução, o auge da rejeição religiosa por parte dos líderes locais e a profundidade da política corrosiva de Pôncio Pilatos. No entanto, o Evangelho de João, amparado pelos comentários que estudamos, revela que acima do caos e do derramamento de sangue,
operava a soberania imperturbável do Filho, suportando a cruz voluntariamente para consumar a reconciliação. O quadro todo inspira profunda reverência e confiança. Observar a precisão com que a Escritura se cumpre, mesmo através da maldade humana, traz grande conforto. A providência não anulou a responsabilidade de Pilatos ou dos líderes, mas orquestrou os eventos de forma tão magistral que a própria crueldade foi usada para selar o plano redentor. É a constatação de que o propósito estabelecido não pode ser frustrado pelas maquinações políticas ou pelo ódio das estruturas de poder terreno. Diante de toda essa análise sobre como a providência atuou naquele dia, fica uma reflexão final, extraída desse contraste entre os planos humanos e os propósitos divinos. Vimos que Pôncio Pilatos, motivado inteiramente por sarcasmo, covardia e desejo de retaliação política contra os líderes religiosos, acabou escrevendo uma declaração oficial de alcance mundial sobre a majestade de Cristo. Isso levanta um pensamento profundo sobre o nosso próprio tempo. Quantas verdades essenciais, reviravoltas históricas e propósitos divinos não continuam sendo orquestrados silenciosamente hoje, operando por trás das motivações mais mesquinhas, dos jogos de poder e das rivalidades políticas dos líderes atuais. A história humana, em toda sua complexidade e aparente caos, segue firmemente sob governo soberano. Fica o profundo agradecimento a cada pessoa que dedicou tempo para acompanhar este estudo atento às Escrituras e à história. O convite está aberto para o nosso próximo encontro, onde a exploração continuará buscando o mesmo grau de zelo e profundidade analítica na palavra. Até lá!